Você está ouvindo o Gira Podcast, o podcast sobre as histórias de mulheres e homens negros e indígenas. Nessa temporada, contamos com o financiamento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP. Gira Podcast, onde o saber circula. Na zona da Mata Sul de Pernambuco, ao longo do século XIX, em meio aos vastos canaviais e à força da economia açucareira, destacou-se uma liderança indígena de grande relevância. Seu nome era Agostinho José Pessoa Panacho Arco Verde Camarão. Herdeiro de uma tradição política profunda, Agostinho descendia de linhagens indígenas que remontavam ao período colonial. De um lado, a família Arco Verde, ligada aos Tabajara. De outro, a família Camarão, associada aos Potiguar. Ambas tiveram papel decisivo na consolidação do domínio português no século XVII, especialmente nos conflitos contra invasores estrangeiros. Carrego o nome dos meus antepassados e não deixarei que ele perca sua força. Não se tratava apenas de herança simbólica, e Agostinho soube atualizar esse legado. Ele não apenas ocupou o espaço deixado por seus antepassados, como também construiu uma presença ativa e estratégica na vida política local. Entre indígenas e não indígenas, sua figura reunia influência, autoridade e capacidade de articulação. Na primeira metade do século XIX, Pernambuco foi palco de conflitos intensos, muitos deles impulsionados por disputas entre elites não indígenas. Agostinho Panacho Arco Verde esteve diretamente envolvido nesses episódios, como a Guerra dos Cabanos, entre 1832 e 1835, e a Insurreição Praieira, em 1848. Formem as fileiras, ninguém recua. Segurem posição, não avancem sem ordem. Sua situação não era periférica. Pelo contrário, Agostinho ocupava posições estratégicas tanto na vila quanto no aldeamento de Barreiros, especialmente entre as décadas de 1820 e 1840. Uma fonte histórica do ano de 1829 revela algo impressionante. Na prática, ele concentrava múltiplas funções de poder: juiz de paz, capitão-mor, comandante e diretor do aldeamento. Mas ele não ignorava a importância da formalidade política. Sabia que, para sustentar esse poder, era necessário reconhecimento oficial. Em seus próprios termos, ele indicava que poderia exercer todas essas funções, mas entendia que isso deveria ser confirmado por ordens do presidente da província de Pernambuco. Caso não fosse possível manter tudo sob a sua autoridade direta, já tinha soluções prontas. Indicava aliados e parentes para os cargos. Um exemplo claro era Inácio José Pessoa Panacho Arco Verde, sugerido para capitão-mor. Se não posso estar em todos os lugares, coloco homens de confiança. Anos depois, em 1836, sua posição continuava forte. Um documento da época descreve sua atuação de forma quase surpreendente. Entre os caboclos, serve de comandante, diretor, juiz de paz, e até tem vistas de organizar um corpo de guardas nacionais de 200 a 250 praças. A imagem que se forma é a de um líder que não apenas administra, mas também mobiliza forças. Ao final da Guerra dos Cabanos, em 1835, ele recebe mais uma função: capitão da Guarda Nacional. Sua nova missão era combater o catucá, um quilombo formado por pessoas escravizadas e pobres,
localizado entre Recife e Goiânia. As expedições avançavam pela mata fechada. O terreno era irregular, denso, carregado de tensão. Eles conhecem a mata. Cuidado! Avancem, cerquem pelo De um flanco. lado, tropas organizadas. Do outro, comunidades que conheciam profundamente o território e resistiram com estratégia e coragem. Os confrontos não eram rápidos nem simples. Eram embates marcados por investidas, recuos e desgastes constantes. Cerquem-nos, não deixem rota de fuga. Aos poucos, porém, as ações das guardas nacionais, com participação indígena, iam enfraquecendo o quilombo. Resistam, não deixem eles passarem. Após uma dessas campanhas, Agostinho retorna debilitado. A doença o impede de continuar exercendo suas funções como antes. O homem que comandava tropas e articulava poder político se vê, então, limitado fisicamente. A trajetória de Agostinho Panacho revela muito mais do que a história de um indivíduo. Ela expõe as complexas relações de poder no Brasil do século XIX. Ao ocupar cargos administrativos e militares, ele demonstrava uma influência que ultrapassava as fronteiras entre indígenas e não indígenas. Ainda que sua liderança não fosse uma unanimidade, seu poder de articulação era inegável. Na Guerra dos Cabanos, por exemplo, as tropas indígenas de Barreiros estavam sob seu comando direto. Isso não era apenas autoridade formal, era reconhecimento prático da liderança. Quando atuou como juiz de paz entre 1829 e 1836, ele teve acesso direto ao presidente da província. Isso ampliava ainda mais sua capacidade de ação. Ele não apenas comandava localmente, mas também negociava em níveis mais altos do poder. Sua base de poder estava nas forças arregimentadas entre os indígenas de Barreiros, organizados como guardas nacionais. Eram eles que garantiam o policiamento da região e sustentavam sua autoridade. Portanto, a sua influência e o poder de mando em Barreiros estavam oficializados nos seus cargos e baseados no contingente indígena que conseguia comandar. Mas Agostinho não atuava isolado. Ele estava inserido em redes de interdependência com não indígenas, em relações marcadas por trocas de favores e negociações políticas. Um ponto central de sua trajetória é a questão da cidadania. Agostinho era reconhecido como cidadão ativo do Estado brasileiro. Podia participar da vida política, acompanhar eleições e exercer direitos formais. Isso não era trivial. O reconhecimento da cidadania indígena variava conforme o contexto político, econômico e social, e tinha implicações diretas, especialmente sobre as terras coletivas das aldeias. Para lideranças como Agostinho, reivindicar a condição de cidadão era também uma estratégia. Era uma forma de garantir território, de fortalecer a autonomia, de legitimar a liderança. Ele conseguia transitar entre dois mundos, o da identidade indígena e o da cidadania imperial.
era ao mesmo tempo herdeiro de uma tradição e agente ativo de um novo sistema político. Homem livre, nascido no Brasil, apto ao voto e à vida pública, cumpria os requisitos para ocupar cargos e exercer poder dentro das estruturas do Estado. E não fazia isso do zero. Sua atuação também se apoiava no peso histórico de sua família, que havia sido fundamental na consolidação do domínio português após a expulsão dos holandeses. Assim, ao longo do século XIX, Agostinho Panacho Arcoverde adaptou esse legado às novas circunstâncias. Inseriu-se nos jogos políticos locais, ocupou cargos estratégicos e legitimou suas ações tanto pela prática quanto pela memória de seus antepassados. Sem dúvida, foi uma liderança central na história da aldeia e da vila de Barreiros. Um homem que não apenas existiu na história, mas ajudou a moldá-la. Quer saber mais sobre os nossos personagens? Segue a gente no Instagram, no @girapodcast. Produção e roteiro, Karina Moreira Ribeiro da Silva e Melo, Júlio César Barbosa de Melo e Felipe Tavares. Locução, Karina Moreira Ribeiro da Silva e Melo. Efeitos sonoros, Júlio César Barbosa de Melo. Na técnica, Alma Gesto Produtora. O Gira Podcast é um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP.